Fala galera, voltei e agora a gente vai encerrar aí toda essa parte de termoquímica que a gente vem estudando. E o último tópico, pessoal, fala sobre a energia de ligação ou simplesmente a entalpia de ligação. E o que vem a ser entalpia de ligação? Entalpia de ligação é a quantidade de energia utilizada para quebrar, arregaçar, torar ou formar, unir, se juntar um mol de ligação, estando todas as substâncias no estado gasoso. Então essa quantidade de energia é o que a gente chama de entalpia de ligação, beleza? Então, gente, ó, preste atenção, nada de decoreba, eu vou explicar para vocês aí da melhor forma possível para todo mundo entender toda essa parte que se refere a entalpia de ligação, beleza? Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, na quebra da ligação, eu tenho o rompimento dessa ligação. Logo, prestem bem atenção. Se eu tenho um composto que se encontra estável e eu vou quebrar a ligação que une esses átomos para torná-los instáveis, é óbvio que eu preciso absorver energia para poder quebrar. Então, o que é que a gente precisa saber? Aqui, pessoal, eu tenho um composto totalmente estável. Se ele é estável, a energia do meio dele é baixa. Então eu preciso aplicar energia para tirar essa estabilidade dele. Logo, a quebra, ela sempre vai ser um processo endotérmico. Então, para quebrar, para fazer com que o cara fique instável, eu preciso aplicar energia. E nessa absorção de energia, eu tenho um processo endotérmico. Então lembrem-se, pessoal, que toda quebra vai fazer com que aquele elemento ele torne-se instável, porque ele estava no composto e esse composto faz com que ele seja estável. Então, ao aplicar essa energia, eu quebro a ligação e a energia do sistema, de forma geral, ela tende a aumentar. Se ela tende a aumentar, eu tenho um processo endotérmico, beleza? Diferente disso aí, pessoal, eu tenho energia de formação. Se os dois caras estão instáveis, a energia do meio é lá em cima. Então, quando eles se unem, quando eles se juntam, o que é que acontece? Eles adquirem a estabilidade. E ao adquirir a estabilidade, toda aquela energia a mais que ele tinha no seu sistema, ele vai liberar, porque agora ele passa a se tornar estável. Então, quando eu tenho uma formação, eu tenho um processo exotérmico. Então, na quebra, eu tenho um processo endotérmico e na formação eu passo a ter um processo exotérmico. O cara libera energia para adquirir a estabilidade. O exemplo que eu dou para vocês, pessoal, é do hidrogênio para quebrar essa ligação, que é uma ligação covalente entre esses dois átomos de hidrogênio, eu preciso absorver 436 kJ. Já para formar a ligação, eu tenho dois átomos de hidrogênio no estado gasoso, eles adquirem a estabilidade produzindo o gás hidrogênio, que é a molécula de H2. Então, ao adquirir essa estabilidade, eles liberam 436 kJ. Liberam toda aquela energia a mais que eles tinham no sistema. Então, gente, é muito importante que vocês lembrem, na entalpia de ligação, a quebra é um processo endotérmico. Então, romper a ligação absorve energia. Já a formação é um processo exotérmico. Ao unir os átomos, você adquire a estabilidade e você tem a menor quantidade de energia possível nesse sistema. Logo, você passa a ter um processo exotérmico. Beleza? Professor, e como é que a gente calcula essa parada? Pessoal, ó, se liga. Isso aqui também traz muita confusão, viu? Prestem bem atenção como é que é a parada. O que é que eu sei? Eu sei que todas as ligações quebradas, elas se referem aos reagentes, porque são eles que reagem, sofrem um rearranjo para se transformarem no produto. Então, os reagentes é que passam pela quebra. Logo, no caso dos reagentes, eu tenho um processo endotérmico. Então, a quebra dos reagentes é endotérmica. Então, tá aqui o sinalzinho de mais, ó, bem no cantinho. Aí, o que é que acontece?
No meu produto, eu tenho uma formação. Então, ao adquirir essa estabilidade, ao formar as substâncias, eu tenho um processo exotérmico. Logo, o ΔH de ligação formada, que se refere aos produtos, é um processozinho exotérmico. Ó. Para identificar, pessoal, se a entalpia de ligação ela vai ser endotérmica ou exotérmica, basta você somar. Se, por exemplo, na quantidade de reagente você tem X, que é as ligações quebradas, na quantidade de formação dos produtos você tem Y. Lembrando que X é positivo porque é endo. Lembrando que Y é negativo porque é iso. Então, ao somar os dois, aquele que tiver o maior valor em módulo, obviamente com o sinalzinho do processo, é o que vai te dar se o processo é endo ou exo. Então, é normal a gente encontrar esse sinal positivo, gente, porque é só somar os dois lados. Ó. Se esse lado for maior que esse, é porque a formação liberou mais energia do que a quebra. Logo, o processo ele vai ser exotérmico. Mas se esse lado for maior que esse, é porque a quebra absorveu mais energia do que a liberação. Logo, o sinalzinho final vai ser positivo, caracterizando um processo endotérmico. Para facilitar a vida de vocês, ó, esquece esse sinal, porque mais com menos é menos. Então você só precisa lembrar que para calcular a entalpia de ligação é simplesmente as entalpias, a energia das ligações quebradas menos a energia das ligações formadas. Professor, por que menos? Porque toda e qualquer ligação que é formada é exotérmica. Então, quando a gente faz essa soma, o mais com menos vai te dar menos. Então, positivo da quebra, negativo da formação. Então, calcula isso aí, aquele que te der um maior resultado, tu vai identificar se o processo vai ser endo ou se ele vai ser exo, beleza? Então, só um minutinho que eu vou apagar para te dar algumas observações e exemplo, beleza? Bora lá! Pronto, pessoal, agora eu vou trazer só algumas observações aí que se referem a essa parte de entalpia de ligação, aí a gente encerra. Então aqui é bem tranquilo que a gente entende isso aqui, ó. A primeira observação, ela diz assim, ó, quanto maior a energia de ligação, maior será a força que une os dois átomos. O que é que ele está querendo dizer, pessoal? Que aquela ligação que tem a maior quantidade de energia é considerada a ligação, obviamente, mais forte. Logo, é mais difícil de ser quebrada. Então, essa ligação ela é considerada mais estável, porque eu preciso de mais energia para poder quebrá-la. Lembrando que a quebra é endotérmica, beleza? Segunda observação, geralmente as ligações químicas de maior comprimento são menos estáveis, menor energia de ligação. Quando eu falo menos estáveis, é porque ela tem a menor energia de ligação, então é mais fácil de poder quebrá-la. Um exemplo bem clássico, pessoal, é a ligação carbono-carbono, que a gente tanto encontra na orgânica. Então, a ligação carbono-carbono, a simples, que a gente chama de sigma, ela tem um comprimento de 0,15 nanômetro. A ligação dupla, que é uma sigma e uma pi, ela precisa de 680 kJ. Então, o comprimento dela, observem que é menor. Quanto menor o comprimento, mais difícil de quebrá-la, mais energia eu preciso aplicar. E isso eu caracterizo aqui, ó, na ligação carbono-tripla carbono. Observem que a quantidade de energia é maior do que na dupla, do que na simples. Por quê? Porque o comprimento, ó, é menor do que na dupla e do que na simples. Cuidado, cuidado, gente. Eu estou falando na quebra de forma geral. Quebrar as três, ou quebrar as duas, ou quebrar a simples. Porque a gente aprende também que a ligação sigma era mais resistente que a pi. Então, assim, é outra coisa isso aí. Eu estou falando da ligação geral, carbono-carbono. Simples, dupla ou tripla. Beleza? Então, a tripla requer mais energias. Mais energia, exatamente, obviamente, porque eu tenho três ligações ali. Se eu estou segurando só com uma,
Agora com 2, agora com 3, é óbvio que essa força aí vai ser maior e eu vou precisar de mais energia para poder quebrá-la, beleza? E a última observação, pessoal, é o seguinte, ó, que outro fator que diminui a energia de ligação é a quantidade de pares não ligantes. Olha como isso é interessante. Ele diz, pessoal, o seguinte, que quanto mais pares de elétrons não ligantes ao redor da ligação, menor é a energia de ligação. Então a energia de ligação dessa ligação aqui, ó, flúor-carbono, vai ser maior do que essa energia de ligação flúor-flúor. Por quê? Porque aqui o quantitativo de pares não ligantes cercando os átomos de flúor é maior. Então é mais uma observação que diz respeito a essa parte de entalpia de ligação. Mas no geral, pessoal, bem simples. Entalpia das ligações quebradas, que são endotérmicas, menos a entalpia das ligações formadas. Por que menos? Porque as ligações formadas são exotérmicas. Então basta você lembrar, pessoal, que você vai somar as energias da quebra, vai somar as energias da formação e aquela que for maior em número, aquele que der o maior número lá, o maior valor, vai te dar se o processo é endotérmico ou exotérmico, beleza? Se quiser aplicar a fórmula, quebrada menos formada. Resumindo, reagente menos produto. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Valeu, galera. Beijo para vocês.